E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Chelsea na sexta-feira, dia 4, às 22 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Informações de quem sonha estar lá na grande decisão, de quem sonha passar por mais degraus para chegar até lá. Edgar Alencar traz tudo, conta tudo para vocês sobre o Palmeiras. Bem-vindo, Edgar! Muito boa tarde, amigos do Seleção Sport TV. Resumir aqui essa terça-feira do Palmeiras. O clube já treinou na manhã de hoje, às 11 da manhã, pelo horário de Brasília. Mais uma vez, uma atividade aqui no complexo que pertence ao Philadelphia Eagles, o time de futebol americano aqui da cidade. Mais uma vez, foi um treino mais de recuperação do que de apronto mesmo para essa partida da próxima sexta-feira, aqui mesmo na Filadélfia contra o Chelsea. Isso porque ontem à tarde e hoje pela manhã, a comissão técnica não teve todos os jogadores ali no campo à disposição. Hoje, por exemplo, o Piquerez, lateral esquerdo titular uruguaio, que não vai jogar, né, a próxima partida porque está suspenso. Ele tem gripe, tem um quadro gripal, então ficou mais preservado. E mais uma vez o camisa 10, o Paulinho, também não foi para o campo, porque a gente lembra que o atacante tem uma situação bastante específica nessa Copa do Mundo, né? Aliás, tem sido muito falado aqui o caso do Paulinho, porque até o médico do Palmeiras ontem deu uma entrevista para o canal oficial do clube, explicando, o Dr. Pedro Pontin, que foi conversado com o staff do atleta, com o próprio Paulinho, com a comissão técnica, que o jogador está sofrendo muito com dores, né? Com a carga de treinamento, com os jogos, a recuperação, o pós-jogo do Paulinho está muito difícil, então assim que terminar o Mundial, ele vai mesmo fazer uma cirurgia, vai buscar mais estabilidade, fazer um enxerto ósseo para que ele não sofra mais com dores, vai ficar fora, claro, no mínimo por mais 3, 4 meses, mas vai ser bom para a sequência da carreira desse atleta de 24 anos. Bom, Abel Ferreira vai ter então mais 2 dias, né, completos até o jogo de sexta-feira, já ciente daqueles desfalques que a gente vem trazendo aqui na programação do Sport TV, né, amigos? Piquerez, que eu já disse que está suspenso, e o seu miolo de zaga também, né? Murilo machucado, além do Gomes, outro que levou cartão, aliás, ele levou amarelo e vermelho, então eles não estão à disposição. Hoje, depois da atividade, amigos, o Vanderlan deu entrevista, né, lateral esquerdo de 22 anos, está no Palmeiras desde a base, desde o sub-15, e ele tem até uma parte muito legal, que ele disse que nasceu no interior da Bahia, numa cidade pequena, em Brumado, e hoje, com essa idade, né, aos 22 anos, não é confirmação, que o Abel ainda não disse que ele vai jogar, mas é o lateral esquerdo, é de ofício, então deu essa manchete que é bem legal, né? Semana mais importante, jogo mais importante da vida. É para o Vanderlan, é para muito torcedor palmeirense, jogo muito importante que a gente vai destacar bastante aqui. Palmeiras e Chelsea, aqui na Filadélfia, na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, no Fuso de Brasília. Volto com vocês. Joana, Eric, amigos, Jô, jogo para você distribuir esse papo. Diante do adversário, na minha opinião, mais difícil do Palmeiras até aqui, né? Vou considerar o duelo com o Chelsea mais difícil do que aquilo que o Botafogo entregou contra o Palmeiras. É o jogo em que o Palmeiras chega menos inteiro, Jô. Acho que a grande discussão é essa, assim, como que o Abel vai fazer para escalar esse time nesse jogo decisivo contra o Chelsea. A gente tem visto durante toda a Copa do Mundo de Clubes mudanças de escalação e até o momento, né, a maioria dessas decisões do Abel, elas foram pautadas por decisões táticas, né, opções técnicas. Olha, esse jogo eu quero começar com o Vitor Roque, esse jogo eu quero começar com o Veiga. Depois ele foi perdendo os jogadores. E aí agora tem uma dúvida grande, né? Principalmente em relação à defesa. Que era o que era mais sólido, né? Nesse tipo de jogo, Jô, o Abel ele sempre vai escalar o time, lógico, levando em conta quem está no melhor momento técnico. Ele vai buscando o centroavante, já escalou o Flaco, já escalou o Vitor Roque, vai mudando no meio-campo, mas ele leva muito em conta as possibilidades de encaixe de marcação. Porque o Palmeiras persegue individual e ele... Quando ele vai enfrentar um adversário do nível do Chelsea, com atacantes do nível, por exemplo, do Pedro Neto, que vem sendo até aqui o melhor jogador do Chelsea, o mais decisivo na Copa, e que joga justamente no setor do Piquerez, ele vai procurar ali o melhor encaixe. Então, eu até estava conversando com o Henrique aqui, assim como já conversei com o Praz e Washington hoje no café da manhã, bastidores de papos sobre possíveis escalações. É difícil imaginar alternativas
ao Vanderlan, que é o substituto natural do Piquerez. Eu penso na possibilidade do Marcos Rocha ser escalado como do outro lado, do lado esquerdo, por ser um jogador muito experiente, bom marcador, mas que ficaria torto em relação ao hábito que ele tem, que não é jogar pelo lado esquerdo. Você prefere o Marcos Rocha do que o Vanderlan? Não. Tô pensando em possibilidade. Que ele pode fazer. Porque eu acho que o Abel também tá pensando, desde que o Piquerez tomou o cartão. É assim, bom, beleza, é o Vanderlan, mas o que mais eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa que seja melhor do que simplesmente colocar o reserva do Piquerez? Eu tenho certeza que ele... E para surpreender também, já né? chegou a essa conclusão, inclusive porque já faz tempo. Mas eu não consigo ver outra possibilidade que bata de primeira. A não ser que seja uma coisa muito específica. O Emiliano, botar Emiliano, Aníbal e Richard Rios. Mas aí como é que ele vai fazer um encaixe? Enfim. Esse é um jogo mais difícil que o Palmeiras vai ter no campeonato até agora. Né? Assim, acho que é consenso. O europeu do grupo do Palmeiras não estava à altura da competição. O Chelsea é um time instável dentro do campeonato, às vezes dentro de jogos também, né, que se perdeu muito naturalmente quando o Flamengo vira o jogo. O Chelsea sai da partida, tem a expulsão do Jackson, que volta a estar à disposição, cumpriu 2 jogos. Deve ter o João Pedro, que eles estão contratando junto ao Brighton, atacante ex-Fluminense também, como uma opção a mais de ataque, né? Isso que é uma loucura, né? Contratar ele na terça para botar à disposição na sexta. Não sei nem como é que tá o condicionamento dele, tá de férias, né? Mas eu imagino que ele já soubesse da negociação e da possibilidade, então o cara já vai começando a se cuidar e tentar... E mostra como eles sofrem com o 9. Não, assim, o Delap até tá começando bem a trajetória dele, mas ainda é um jogador pouco testado, vem na passagem no Ipswich. Assim, tem um outro ponto que é importante. Palmeiras saiu das oitavas mais desgastados, seguramente. Os dois jogaram prorrogação, mas o Chelsea teve aquele intervalo de 1h30 por causa da chuva. E logo no início da prorrogação, o Benfica tem um cara expulso, o Chelsea mata o jogo. Então aqueles 30 minutos do Chelsea foram mais suaves que os 30 que o Palmeiras jogou a mais, sob calor, num jogo muito físico e competitivo com o Botafogo. É ver como esse time vai reagir. Teve um intervalo muito digno de recuperação, assim, 1 semana praticamente, mas a gente não sabe exatamente o grau físico de cada um. É jogo pro Palmeiras jogar o que não jogou ainda no campeonato. E vai ser testado para isso. Acho que o Chelsea também já se apresentou mais sério, mais forte contra o Benfica. Falhou lá no final e provocou a prorrogação. Mas é um time que... Dominou o Benfica, deveria ter vencido. Poderia ter vencido no tempo normal, se não houvesse aquela pausa. Mas é um time que, assim, não é totalmente confiável. Não foi durante a temporada. Foi a melhor temporada em muito tempo do Chelsea. Ficou em 4º na Premier League. Mas às vezes sai jogos abaixo, às vezes sai jogos muito acima. Vamos ver qual vai ser a cara desse time na sexta. Botando o Eric no papo aqui também, falando dessas projeções do jogo do Palmeiras, meu amigo, né? A gente está aqui tentando imaginar qual que vai ser a estratégia do Abel, se vai mexer no ataque. No jogo passado, por exemplo, chamou a atenção que no segundo tempo ele colocou o Paulinho, mas não colocou o Flaco, era uma substituição meio cantada. Ele começa o Mundial jogando com o Aníbal Moreno, que não era o titular. A situação do Estevão também, né? O posicionamento, que ele está no campo, tem certeza. Agora, o posicionamento, hora ele joga aberto pela direita, hora ele joga no meio campo. E também para jogar pro Eric, 4 gols marcados por jogadores que vieram do banco. Todos os gols do Palmeiras. Exatamente. Aí são 2 pontos, né? Jogadores que entram no segundo tempo e os gols só saem no segundo tempo, né? O Palmeiras não consegue fazer gols no primeiro tempo. Olha, Jô, o Palmeiras de fato teve alguma dificuldade realmente de abrir os placares, né, nos primeiros tempos. Mas eu acho que na maioria desses 4 jogos o Palmeiras jogou melhor do que os adversários. Teve um momento ruim no primeiro tempo contra o Inter Miami. O começo do jogo contra o Al-Ahly também não foi legal, mas eu acho que muito condicionado pelo calor, pela temperatura. Naquele dia em New Jersey estava absurdamente quente. Mas eu acho que na maioria dos jogos o Palmeiras jogou melhor, esteve melhor do que os adversários. Só que eu considero também os desfalques na defesa muito impactantes para o time, né? Você perdeu o miolo de zaga titular para um jogo contra o Chelsea. Além disso, o lateral esquerdo, que na minha opinião vinha sendo um dos melhores jogadores do time na competição, no caso o Piquerez, eu acho que realmente o Abel deve estar preocupado porque vai enfrentar um time que é bom, que está crescendo na competição. Não acredito que o Chelsea repita a atuação que teve contra o Flamengo, por exemplo, já como disseram Henrique e Losetti, já jogou melhor contra o Benfica. É um time que trouxe 28 jogadores para cá e nenhum com idade acima de 30 anos. A média de idade, de uma maneira geral, é de 24 anos. Então, é um time com muita força física, com muita saúde, que com esse tempo de recuperação, como disse o Henrique, consegue quase que chegar ao 100% de novo, de um jogo para o outro, por conta da idade, né?
Então, acho que é um compromisso dificílimo para o Palmeiras, acho que vai ser uma parada duríssima, ainda mais se o João Pedro for incorporado, não imagino que seja titular, mas ter um jogador como esse, como opção para 90 ou para 120 minutos, acho assim uma parada dura para o Palmeiras e acho que o Abel deve estar principalmente preocupado com essa questão da defesa, que é a base, né, do time do Palmeiras, é a que dá a solidez para toda essa estruturação que o Losetti falou, de perseguições e tal, é ter o Gustavo Gomes e o Murilo sempre muito sólidos ali na frente do Everton. E só para arrematar da minha parte, antes de passar para o Rizek, a Copa do Mundo ganhou um desenho que a FIFA queria, né, um campeonato global, né, se a gente for ver, a gente já tem 3 times europeus garantidos, PSG, Chelsea e Bayern de Munique, tem 2 times sul-americanos e brasileiros, Palmeiras e Fluminense, um time asiático do Oriente Médio, o Al Hilal, e hoje a gente vai ter mais um europeu, Real Madrid ou Juve, e pode ter um mexicano, que representaria a CONCACAF, ou mais um europeu. De certa forma, a gente tem uma Copa do Mundo global, como era a intenção desde o início do presidente da FIFA, Gianni Infantino, né? Não ficar só com uma mini Champions League nos Estados Unidos. A gente, de fato, tem uma Copa do Mundo de clubes, Rizek. Ô, Brás, conta pra gente desse Palmeiras que tá aí pensando no Chelsea. O pessoal ficou feliz com a classificação do Al Hilal, já pensando aí, né? Se passar do Chelsea, vai pra semifinal, já pensando numa possível semifinal aí. E essas baixas, né, importantes pro Abel no setor defensivo, a linha de defesa, ele não tem a maior parte dela. E, claro, uma preocupação grande com o Paulinho também, que a gente vem acompanhando essa saga, como tá jogando no sacrifício e ainda assim tá entregando. Boa tarde, Luísa, Hernan. PVC, que eu aguardo, chega quinta-feira aqui, vai se tornar cidadão da Filadélfia também comigo. Gente, esse chopp tá prometido, hein? Eu tô com uma certa inveja que esse chopp aí vai fazer barulho. Vocês estão combinando, tem, ó. Não, agora Pois é. Quarto. A partir de quinta-feira até a final. Vocês vão o quê? Dividir quarto? É. Olha, gente. Tá vendo? Vai ter muito chopp. Exatamente. Eu não sei se vocês viram aqui na minha entrada na live, que tinha um rapaz, um senhor aqui de camisa branca aqui do meu lado, e até tinha um pessoal da imprensa aqui. Era o pai do Piquerez. Eu vim aqui, a gente veio acabou o treino do Palmeiras, a gente veio num restaurante brasileiro, e, aliás, muito gostoso, recomendo aí os torcedores do Palmeiras estiverem vindo para cá, Samba Steakhouse, é a casa de brasileiros, garçons brasileiros, o gerente é brasileiro. E a gente chegou aqui para almoçar e estava o pai do Piquerez. Ele até bateu um papo aqui com a gente. Depois vocês vão acompanhar aí nos canais do UOL. Tá aqui também almoçando, também veio comer uma carninha brasileira, comer um feijão. Eu comi feijão depois de 20 dias, já não estava aguentando mais. Mas, enfim, a gente mais cedo estava no treino do Palmeiras. Como de costume, foi aberto por 15 minutos apenas. Nesse tempo a gente notou que não estavam no campo o Paulinho, que segundo a assessoria do clube, fazendo um trabalho interno na academia, mas a princípio não preocupa, dentro da condição dele, né, que o Palmeiras deixou bem explícito que ele não está 100%, vai ficar entrando ali, né, como tem entrado, de 30 minutos, por ali, mas ele foi fazer um trabalho na academia de fortalecimento. O Murilo também ainda não foi para campo por conta da lesão na coxa esquerda, e o Piquerez aqui, o filho, ele que estava aqui, ele está com um quadro de gripe, mas ele também está suspenso, né? Ele não enfrenta o Chelsea. O pai do Piquerez, inclusive, está muito confiante. Acredita na vitória do Palmeiras na sexta-feira. Já adianta aqui esse bate-papo que ele tem com a gente, que ele está muito confiante na vitória do Palmeiras, mesmo sem o filho dele em campo. Então, antes do treino ali, os jogadores do Palmeiras brincaram um pouco com a bola de futebol americano, né? Para quem não sabe, eles estão treinando agora no CT do Eagles, assim como fez o Botafogo, então eles brincaram um pouco com a bola de futebol americano. O clima está bem descontraído. O Gustavo Gomes ali ficou brincando com o Estevão, quem acertava mais bolas no travessão. O clima é tranquilo. Existe uma confiança do Paulinho, novamente está à disposição. Acho que a principal preocupação aí é o Murilo mesmo, mas o Palmeiras é confiante para esse jogo contra o Chelsea. Confiante é assim que tem que estar, né? Depois dessa classificação. Porque assim, mostrar um pouco do que é a força do elenco, né? Vejo muito
palmeirense, muito comentário em cima sobre essa questão da defesa. É uma defesa que nunca jogou junto e tal, aquela coisa de passar confiança. Entrosamento. O Mikael é um jogador que já chegou mostrando, assim, não sentiu o peso da camisa do Palmeiras, chegou muito bem, entrosado. O Fux é um jogador que cresceu demais e está com muita moral dentro do Palmeiras. O Vanderlan... Tem a confiança do Abel também. Tem a confiança do Abel, não é o lógico que tem. Não é o Piquerez, mas tem a confiança. O Vanderlan, falamos aqui bastante ontem sobre o Vanderlan e o que ele pode desempenhar. Assim, é um Palmeiras que tem elenco, tem estratégia, tem possibilidade de você criar ali modelo de jogo, como o Renato fez com o Fluminense. Então vai muito do trabalho da comissão técnica, dos jogadores comprarem a ideia. Então assim, o que a gente viu ontem do Fluminense contra a Inter de Milão é um pouco do que a gente pode ver do Palmeiras contra o Chelsea, ou do que o Flamengo também fez contra o Chelsea num segundo tempo com substituições e onde o Bruno Henrique mudou a história do jogo. Então pode ter um Paulinho mudando a história do jogo como ele mudou contra o Botafogo. Então assim, elenco tem... É acreditar. E eu vejo que o Palmeiras tem totais condições, sim, nesse jogo. Você te preocupa muito esses desfalques na defesa para conter este ataque do Chelsea, que é poderoso? A gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Mas hoje resgatando, porque a gente está se desenhando essa linha, né? Com Vanderlan, com Mikael e Fux, formando esse trio por conta das ausências dos jogadores ou suspensos ou por lesão. É uma defesa que dá para segurar bem o Chelsea? O Chelsea foi o 3, 4, quinto melhor ataque da Inglaterra. Então não é um ataque mais poderoso, mas é um ataque que tem que ter cuidado. O Gustavo Gomes faz muita falta. Eu sei que está todo mundo pensando no Vanderlan, mas acho que o Gustavo Gomes é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Bom, tem o Paulinho, né? O Paulinho é o mais decisivo. E o Richard Rios está muito bem também, né, PVC? Sim, mas eu acho o Gustavo Gomes exuberante. Ele, para mim, foi o melhor. O Estevão foi eleito melhor em campo no jogo contra o Porto, foi o Gustavo Gomes. Depois foi o Paulinho nos 2 jogos seguintes, porque foi decisivo, mudou a cara do jogo. Mas para mim, o Gustavo Gomes falhou no gol do Inter Miami, isso é verdade, né? Ele falha porque ele perde a dividida com o Luis Soares e deixa o Aliente no mano a mano. Mas acho que o Gustavo Gomes é o grande problema. Pela liderança para esses nomes é o Marcos Rocha, não está jogando. Então, o Paulinho não vai começar jogando. O Paulinho vai ter que entrar no segundo tempo, aí que acho que quiser dar o ponto. Eu acho que tem jogo para jogar. O Vanderlan não é um problema. Ele tem que estar alinhado, com calma, tranquilo, sabe fazer o que ele pode fazer. O que chama a atenção do mercado internacional. Tem coisa que não adianta chorar. Vai jogar sim. Por exemplo, o Marcos Rocha não jogou a final da Libertadores 21 contra o Flamengo. Quem deu o passe para o gol do Rafael Veiga foi o Mike. E era o reserva do Marcos Rocha. Renan, você ia falar sobre o Paulinho? Ontem o Palmeiras divulgou uma fala do Pedro Potin, que é um dos médicos, aliás, um dos mais competentes hoje que tem no futebol brasileiro, que é médico do Palmeiras, Dr. Pedro Potin, falando sobre a cirurgia do Paulinho pós-mundial, onde o Palmeiras já tem tudo detalhado, como é que vai ser, só não tem a data marcada. Ele trouxe mais detalhes da confirmação que o Abel tinha dado na coletiva. Ele trouxe mais a parte detalhada ali de como vai ser e de que maneira vai se desenvolver essa recuperação. O que o Palmeiras não colocou foi o prazo de recuperação. Quanto tempo ele voltaria a jogar. Eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras hoje de manhã, até para saber mais ou menos o prazo, e isso é muito... vai depender muito da evolução, da recuperação do jogador, mas o que me asseguraram lá no Palmeiras foi assim, se ele fizer a cirurgia ainda em julho, no mês de julho, voltando tal, ele pode retornar no final de outubro, começo de novembro. Entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro. Como o calendário brasileiro vai até o dia 21 de dezembro,
você ainda poderia ter o Paulinho jogando pelo Palmeiras na parte final ali das competições, principalmente Brasileirão. Então, assim, a tendência é que o Paulinho volte a jogar nesse ano. Mas se houver a necessidade de você fazer uma recuperação bem feita para o Paulinho estar zerado de dor, e aí você começa uma nova temporada em 2025, o Palmeiras vai topar. É óbvio que o jogador vai ficar muito inquieto, porque o jogador quer jogar, ainda mais o Paulinho sentindo o que está sentindo agora, de ser decisivo, o jogador não quer ficar parado, mas ao mesmo tempo também não quer sentir dor, né? Então, assim, o Paulinho quer estar 100%, e o Palmeiras vai tentar fazer com que ele fique 100%. E esse período, ele tem essa possibilidade de uma evolução rápida com esse tempo de primeira quinzena de novembro, ou pode ser que se opte também pela temporada seguinte. E aí eu volto aqui numa informação que eu venho trazendo desde o começo dessa história de cirurgia do Paulinho. A mentalidade dentro do Palmeiras e o pensamento dentro do Palmeiras o Paulinho não foi contratado só para um Mundial. Ele foi contratado num contrato de 5 temporadas. Então, o pensamento do Palmeiras Paulinho a longo prazo. Então, se tiver que ter o Paulinho 100% para ser esse cara decisivo que foi nos Jogos do Mundial, 100% a partir de 26, tem contrato longo. Então é algo que pode realmente se estender aí até o fim do ano, então é importante deixar isso claro. E é importante a gente até dosar essas expectativas, né? Porque foi o que aconteceu. O Paulinho tem uma lesão, mas todo mundo imaginava que ele ia voltar ali no fim do Paulista, aí o torcedor fica esperando, aí não volta, aí o torcedor quer saber, mas cadê o Paulinho, cadê o Paulinho? Isso vai criando uma certa ansiedade, né? Então jogar de forma transparente, eu acho que é bom essa relação. Sabe por quê, Lu? Porque para o torcedor, quando, se houve assim, essa cirurgia vai ser menos invasiva. Então, para o ouvido do torcedor, então é uma cirurgia mais simples, ele vai voltar rápido. E não, o Palmeiras vai recuperar o Paulinho para ele voltar a treinar, jogar 90 minutos, 100 minutos, sem sentir dor. Porque o grande problema do Paulinho o Paulinho hoje ele trabalha com um relógio. O Paulinho entra para jogar, dá 30 minutos, começa a arder, começa a doer. Nesse último jogo foi cronometrado, foi 30 minutos. Entrou, resolveu, foi o que o Abel falou, né? Ele tá aqui para isso, para chegar e resolver, e tem mostrado, né, todo esse sacrifício dele para estar em campo com muitas dores, e também o bom planejamento do Palmeiras, que ainda assim consegue utilizá-lo, pesando ali paulatinamente, mas consegue utilizar o jogador que vem sendo decisivo. Ô Braz, você que está acompanhando por aí, né? Você trouxe já um pouco do treino de hoje, mas como é que está o Paulinho? Dá para observar ele um pouco em campo? Se ele está com muitas dores, se ele está conseguindo fazer uma atividade maior ou um pouco mais de tempo? Sei que a gente não tem mais acesso aos treinamentos, né? Só aqueles 15 minutinhos iniciais que não dá para ver muita coisa, é mais aquecimento, mas às vezes tem uma ideia melhor acompanhando do que não acompanhando. E também queria te perguntar sobre o Estevão, que querendo ou não, os holofotes se voltam sobre o jogador, não só pelo desempenho que ele vem tendo no Mundial de Clubes, mas pela declaração também. E agora é um confronto contra o Chelsea, né? Contra o futuro clube dele, então é inevitável que a gente fale sobre Estevão a partir de agora até esse jogo. No caso do Paulinho, foi como eu falei, o Palmeiras claramente está tratando dele com todo o cuidado possível. E isso ficou comprovado também, por exemplo, no treino de hoje, que ele nem sequer foi a campo, né? Ele ficou na academia, fazendo trabalho de fortalecimento, fisioterapia, e assim vai se seguir enquanto o Palmeiras durar aqui na competição no Mundial. É muita fisioterapia, muito trabalho de recuperação, para que ele esteja 100% nos cascos nesse período que ele consegue jogar, como o Arnão falou, sem começar a arder lá o local, enfim. Então, assim, é todo um trabalho especial que o Paulinho conseguir suportar ali nessa média aí de 30 minutos por partida. Sobre o Estevão, hoje quem deu a entrevista, vocês falaram algumas vezes sobre ele, quem falou foi o Vanderlan. Ele se mostrou muito leve, assim, um menino muito leve, falou que está preparado, que está à disposição, está preparado. Eu não senti ele nervoso, nem nada do tipo. O garoto está leve ali, falou um pouco sobre o sonho que ele está vivendo. Ele saiu de uma cidade pequena lá no interior da Bahia, e agora está jogando Mundial, está tratando a oportunidade como uma oportunidade muito especial, que não deveria deixar de ser.
E aí também foi perguntado sobre o Estevão, né? E até nessa situação de que o Estevão jogando cada jogo como se fosse uma possível despedida, né? E agora essa situação de enfrentar o futuro clube. Mas segundo o Vanderlan, o Estevão está também muito bem de cabeça, muito tranquilo e muito motivado para fazer história aí, né? Para fechar essa curta, porém marcante história dele no profissional do Palmeiras. Né? Muito bem, o Palmeiras segue na competição e sexta-feira tem o jogo, em 10 da noite, Palmeiras e Chelsea. A gente vai falar muito sobre essa partida ainda, é claro. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!